Quando disseram que o mundo era um espaço sereno e que a vida era uma dádiva, eu pensei por um instante que tudo seria mágico, muito mágico. Quando especularam sobre as possibilidades de ascensão e vitórias, fui levado a crer que as coisas aconteceriam naturalmente, sem interferência de um sistema quase imperceptível. Mas tudo era apenas uma conversa fiada. Nosso estado contemplativo nos anestesia. No entanto, temos que acreditar que a brisa da manhã é nossa dose de dipirona para suportarmos mais um dia. O tapa desferido pelo policial nos faz acordar. O furto cometido por um noiado qualquer nos faz acordar. A fome nos faz acordar. O medo nos faz acordar. É necessário levantar bem cedo, amolar bem o terçado da nossa coragem enfraquecida, tomar o café ralo, acordar as crianças para irem à escola, colocar as máscaras nelas para que não adoeçam e bater o pé no chão com força, para nos assegurarmos de que ainda temos força e estamos firmes. Nossos rostos presos às telas luminosas dos smartphones, nossas falas representadas por emojis apáticos, nosso riso amarelado estampado nos stories tristes, lembram a arquitetura imponente de edifícios modernos e vazios. E quando automóveis de última geração passam pelas ruas esburacadas da periferia de Manaus, homens passam catando latinhas e jovens desorientados amanhecem cortando os becos imundos em busca de pedra e pó. Muito bem, Jefferson. Um poema forte, um texto forte. Oi, gente. Eu sou Márcia Antonelli e começando por aqui um Literatura da Gente, o seu programa de literatura, sempre aos domingos, a partir das 10 horas. Você entra lá no nosso canal, no YouTube, comente, se inscrevam, comente, dê um like. São vocês que fazem a audiência do programa. E hoje estamos aqui entrevistando aqui o poeta, escritor Jefferson Moraes, né, que vai falar da sua trajetória, que vai falar da sua literatura. Jefferson Moraes, seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Literatura da Gente. Muito obrigado, queria agradecer o convite e a honra. Você sabe, Márcio, que eu lhe admiro muito, que eu sou seu fã. E que programa sensacional. Parabéns para você, para a equipe, para o Jimmy, para a Vili, ao Ney, que iniciaram esse trampo, esse corre muito bonito. E antenado com o nosso momento, né? A gente fazia vários corres, vários eventos, a gente dialogava sempre para fazer essas articulações de eventos voltados especificamente para a literatura, que era muito difícil, você sabe disso. E aí esse contexto da pandemia fez a gente pensar nas plataformas digitais, então o programa é atualíssimo, parabéns. Obrigada, Jefferson. Uma honra recebê-lo. Jefferson, você é um sobrevivente, né, Jefferson? Eu sempre lhe vi dessa maneira, um sobrevivente. Considerando que você veio de um município muito carente, o Purupuru, né, onde você nasceu, você teve sua infância lá. É um município, infelizmente, ainda desassistido pelo poder público, onde não se encontra perspectiva assim, na área de trabalho, educação. Você veio para Manaus, né, trabalhou no distrito, onde você, infelizmente, né, adoeceu, né, consequência do árduo trabalho do distrito industrial. Veio morar no Monte das Oliveiras, né, que é um bairro violento, né, e onde você também desempenha um trabalho maravilhoso junto à comunidade. Enfim, você tinha tudo para não dar certo, né, Rogério? E de repente você deu a volta por cima e encontrou a poesia, encontrou a literatura. Me responde uma coisa: a literatura realmente salva? A literatura é uma grande ferida, né? Dolorosa. Não há nada de pomposo em ser poeta, né? É um fardo muito pesado você tentar traduzir as angústias do mundo, do seu mundo e do mundo dos outros, porque o poeta é isso, né? Ele sempre está atento às coisas que estão acontecendo em sua volta. E ele tenta traduzir isso por meio da poesia, então não há nada de alegre. É um fardo muito pesado. E a poesia, ela realmente acaba te dando a oportunidade de repensar o significado da tua existência. Nesse sentido, a poesia salva sim. Eu acho que ela conseguiu fazer isso comigo.
né? Dar uma possibilidade de uma outra perspectiva e colocar toda a fúria, toda a raiva, a indignação, a revolta no texto, e jogar isso para outras pessoas lerem. Isso é muito, nos fortifica, né? É gratificante. Então salva assim. Rogério, você se considera essencialmente um poeta marginal? O que é a literatura marginal na tua concepção? Eu sou um poeta marginal, eu sou um galeroso, né? Um galeroso? Eu sou um galeroso, sou um poeta galeroso. O galeroso nada mais é do que aquele cara que ele consegue se desviar das facadas, né? Da vida, né? Então, eu sou um poeta marginal, não, eu sou um poeta galeroso. Né? E é lógico que a literatura marginal, em determinado momento, enquanto eu estava fazendo a faculdade, uma professora tentou me corrigir num evento chamado Semana de Letras, quando eu fui tratar sobre a literatura marginal. E aí eu trouxe esse outro olhar da literatura marginal do hoje, que é aquela literatura combativa, aquela literatura que levanta uma bandeira de luta e que tenta ressignificar os espaços. Essa é a literatura marginal de hoje, de confronto. Quando fui falar sobre isso, ela tentou me corrigir, ela disse que a literatura marginal não era isso, que foi um movimento que surgiu nos anos 70. Então, a literatura marginal é outra coisa hoje, né? Ela tenta ser pedagógica do ponto de vista de oportunizar e fazer com que as pessoas percebam isso. É colocar a sua indignação e expressá-la por meio da palavra, né? Então, nesse sentido, talvez eu seja um poeta marginal, mas eu me considero um galeroso mesmo. Perfeitamente, Jefferson. Existem muitas passagens inusitadas na sua vida, né? Assim, por exemplo, o Joaquim Marinho, né? Que foi uma figura muito importante, né? Foi um grande comunicador, um grande incentivador das artes, né? E você o conheceu, teve o privilégio de conhecê-lo, inclusive ele lhe deu de presente uma máquina de escrever, né? Então, como é que foi isso, Jefferson? Ganhar uma máquina de escrever? Então, mudou a sua vida? Pois é, né? Porque na verdade eu não nasci no Purupuru, os meus pais são do Purupuru, né? Nasceram e se criaram num lugar que, apesar de ser distante 85 quilômetros da capital, era um lugar isolado. E sofreram muito, né? Sofreram muito e levaram muita porrada. E a capital era a única possibilidade, né, de acerto ou erro total na vida. Então, em meados de 2002, eu tive que ir morar no Purupuru por conta do meu envolvimento com a criminalidade e os problemas que eu acabei levando para dentro de casa. A minha mãe optou em me mandar para o interior, né? Olha, tá fazendo muita merda e é muito natural isso hoje em dia, né? Olha, tá fazendo muita merda, vai para o interior. Aí eu fui morar com meu pai no interior, no Purupuru, e mudou minha vida essa ida para lá, né? Eu comecei a escrever lá com maior escrever com maior, assim, continuidade, né? Escrevendo. E eu acabei conhecendo o programa do Joaquim Marinho, que era o Zona Franca. Ele, passava todos os domingos na Rádio Novidade. E eu escutava, abria com uma crônica do Adilson Filgueiras, né? E aí eu escutava aquele programa, achava sensacional, músicas boas, né? Rock and roll. E o cara, um puta conhecedor do cinema, da música, um agitador cultural que eu admirava e admiro muito ainda, né? E aí eu decidi vir para a capital com um calhamaço de poesias e procurá-lo na Rádio Novidade. Eu fui bater na porta da rádio e ele me recebeu com muito respeito, não se desfez, né? Falei para ele que eu morava no interior e disse que eu precisava eu morava num lugar que não tinha energia elétrica, que era lamparina, e que eu precisava de alguma coisa que eu pudesse tirar do manuscrito, né? Aqueles textos. Ele pegou, me deu o endereço da casa dele sem nem me conhecer, me deu o endereço da casa dele, o telefone dele, marcou um dia para ir lá, fui lá, ele me presenteou com vários vinis, né, discos de vinis, e me deu uma máquina da datilografia Olivetti, maletinha, e trouxe para casa. E o meu primeiro livro foi
construído nessa máquina de escrever. Reencontrei com ele anos depois, ele foi o padrinho do Arte Rock e Putaria. Certo. Ele com o programa na Rádio Amazonas FM nos recebeu 2 vezes para falar a respeito desse evento, porque ele era um amante da arte erótica, né? E pornográfico, colecionador, e ele nos recebeu, né, com muita admiração e respeito. Então, legal. Eu também tive o privilégio de conhecer o Joaquim Marinho, né, uma figura de fato um grande incentivador, né, das artes em geral, né. Legal essa experiência, né, Rojefferson? nossa. Rojefferson, e fala um pouquinho dos teus trabalhos publicados, Rojefferson. É muito, né? São alguns livros que você já publicou, algumas antologias que você participou. Estou vendo que você tem aqui um livro que me parece, não me falha a memória, o seu primeiro livro de poemas, né? Poesia crônica. Fala um pouco desse trabalho, Rojefferson. Esse trabalho tem um valor sentimental, assim, porque Perfeito. a minha primeira oportunidade de publicação foi a revista Cirrose. Aqui na capital foi a revista Cirrose, né? A revista Cirrose eu conheci depois de ser... Eu vim para a capital e acabei pensando que eu poderia divulgar esse material que eu já tinha escrito e datilografado lá no Largo São Sebastião, né? E eu acabei indo com esses textos para lá e acabou que resultou numa expulsão lá do Largo São Sebastião. Fui expulso, acusado de pedir esmolas e importunar o público. E nesse mesmo dia estava tendo o lançamento da 5ª edição da revista Cirrose, né? E aí de cima de um púlpito, que era uma guarita da Polícia Militar, o Jana José me viu e me chamou, né, para participar desse sarau que estava acontecendo na Praça do Congresso. Certo. Então eu estou falando isso porque foi a Cirrose que me deu a oportunidade de ver um trabalho, um texto meu publicado a primeira vez. Perfeitamente. E a partir dali eu pensei, pô, então eu quero ter um livro. E foi quando começou a ser moldado, em meados de 2006, o Poesia Crônica. Certo. Né? E aí comecei a organizar, concluí em 2009. Em 2010, eu e o Virgílio Simões, a gente começou a trabalhar na diagramação dessa obra para concorrer a alguns editais. Não deu certo, ele foi rejeitado. Foi rejeitado em dois concursos literários. Sim. E eu pensei em desistir dessa obra. Eu falei, pô, essa obra deve ser ruim pra caralho mesmo. Falei, não dá certo. Então, eu pensei por um momento em desistir, mas aí quando chegamos em 2014, o Daniel Veríssimo, que era gerente de um motel lá no centro, chamado Motel Central, lá na Matriz. Certo. Ele teve contato com a obra por meio do companheiro dele, então companheiro dele, e falou assim, tu tá precisando de quanto para tu publicar essa obra? Aí eu tinha um cidadão que era responsável por um selo literário, e aí ele falou, olha, fez o orçamento e eu preciso de R$500. Ele falou assim, passa comigo lá no motel, né? Do Giovanni Pereira. Do Giovanni Pereira. Então, é bom citá-lo, foi, lógico. De fato, muito importante nesse processo Isso. todo, né? E aí o Daniel Veríssimo me convidou para ir lá ao motel, eu fui lá no motel e peguei os 500 conto para custear esse trabalho, né? E deu super certo. E eu queria inclusive agradecer o Daniel Veríssimo, que foi a primeira pessoa que acreditou nesse trabalho, né? E ele foi fundamental, acompanhou durante todo o processo, viu o resultado final. E onde você estiver, Daniel Veríssimo, muito obrigado. Valeu. E aí o trabalho que... Prefácio do Márcio. Esse Márcio Santana tá em todas, né? Pois é, o Márcio Santana fez o prefácio do teu livro aqui, eu tô vendo. O Márcio Santana é um calango, né? Um calango, um lagarto. Calango, né? Esse camufla, né? Uhum. Ele tá em todas mesmo. E qual é a tônica desse teu trabalho aqui, o do Poesia Crônica, Rogério? O Poesia Crônica ele já traz a tônica do urbano, né? Do marginal. Alguns personagens presentes nessa obra, eles já são do Monte das Oliveiras, por exemplo, o Ceroto. O Ceroto, ele era um personagem aqui do Monte das Oliveiras que existiu, que quando contava com 13 anos de idade, ele já vendia drogas. Ele era um curumim assim, magrinho, né? E eu via ele vendendo drogas e eu ficava assim, cara, esse moleque, eu quero saber qual é desse cara. E eu procurei ele para trocar uma ideia com ele.
ele sentou comigo e ele virou um poema. O Ceroto não é mais vivo, né? Acabou tendo a vida ceifada por conta desse envolvimento com o tráfico. Mas ele tá aí, ele foi eternizado aí graças ao poema que leva no título o nome dele, Ceroto. Perfeitamente. Então nos brinde com um poema aqui do Poesia Crônica pro Pode ser telespectador do literatura da gente conhecer um pouco do teu escrito, né, Jefferson? Vai ser uma honra homenagear o Ceroto aí. Perfeitamente. Muito legal. E foi mais um personagem aí da... Uhum. Ceroto. Sabia mais do que queria. Era o que era, sem regra, medo, doido, fera. Ele mordia o indicador com raiva, capaz de matar. Um destruidor. Soltava papagaio, jogava bola, dava tiro e nas horas vagas estudava. A mãe mandou prendê-lo 2 ou 3 vezes. Pulou o muro e foi jogar pedra no telhado da casa dela. Aquele ano, ele seria o mais novo membro do Esquadrão da Morte. Estava feliz e passou a noite drogado. Na ladeira de casa, encontrou abandonada uma bala perdida que, comovida, perfurou seu coração. Bom, muito legal. Isso é o Poesia Crônica. Você traz elementos do cotidiano, né, da vida real, da realidade do seu bairro, da sua literatura, né? O Jefferson, isso é muito legal isso, né? Essa tua relação, né? Tem uma outra passagem inusitada, Rogério, da tua vida, que eu acho que foi no alistamento, né? No alistamento militar, que um sargento, o capitão, te questionou qual era a tua profissão, e você falou, sou escritor, né? Porque parece que ser escritor nesse país não é uma profissão, não é considerado, né, uma profissão. Me parece isso, não sei se eu estou errado. O que te parece, né? Você se considera mesmo escritor? Porra, claro, né? E é uma profissão? É uma profissão, pô. Exige disciplina, exige entrega, exige pesquisa, né? Exige dedicação total. É uma profissão. É lógico que, como muitas profissões nesse país, acaba não resultando no retorno financeiro que merece, né? Perfeitamente. Então, mas essa situação ela acontece quando eu venho do Purupura. Eu fui me alistar já depois dos 18, então já tinha material escrito. E aí, durante o alistamento, eu fui questionado pela senhora que estava datilografando. Perguntou, o senhor está atrasado no alistamento e tal? E perguntou minha profissão. Olha, eu sou escritor. Aí ela estava num lugar elevado, aí ela estava datilografando. Eu sou escritor. Aí ela parou, baixou os óculos, olhou para mim. Né? Escritor? Então, sim, sou escritor. Mas o senhor tem como comprovar isso profissionalmente? O senhor tem alguma obra publicada? Eu falei, não. Mas eu escrevo, eu tenho muito material escrito. Aí ela balançou a cabeça assim, em negativa, né? Tá, vamos lá, continuando. Aí fez outras perguntas e no final ela falou, olha, o dia que o senhor escreveu o livro, traga aqui que eu quero ler. E aí eu acho que foi a partir daquele momento ali que eu pensei, pô, então é isso mesmo. Eu sou escritor, já estava me autodeclarando escritor, né? Não tinha escrito nenhum livro, publicado nenhuma obra, mas eu já tinha tomado essa decisão. Perfeitamente, Jefferson. Jefferson, nosso programa como sempre tem aquela pergunta, né? Que é o saia curta, né? É aquela pergunta bem provocativa, né? Ai. Né? Então, você vem, né, de uma pegada bem marginal, né? Eu diria assim, bem do suburbano mesmo. Você vem mesmo desse viés mesmo, né? Um escritor à margem da sociedade, eu diria, né? Assim. E de repente você tá ali fazendo parte ali da Academia Amazonense de Letras, né? Você tem inclusive até um trabalho, uma antologia da Academia Amazonense de Letras. Comeu aqueles biscoitinhos que eu sei, naquelas bolachinhas acompanhado de chá, com aquele pessoal ali da academia e tal, né? Já é um outro mundo aquilo ali, né? Uma coisa bem mais elitizada, queira ou não queira, é elitizado aquilo ali, né? E você estava ali inserido. Como é que é? O que
você tirou disso tudo? O que você aprendeu com essa relação com esses poetas, assim? Alguns tanto engomadinhos, outros não. Mas enfim, foi legal essa tua experiência, tua relação com esses escritores? Quem nasce na periferia é levado a acreditar que não deve ocupar determinados espaços. A gente é convencido disso, que a gente não merece estar dentro do shopping center, que a gente não merece estar dentro de uma faculdade, que a gente não merece estar dentro de alguns espaços, né? Então, quando você se percebe como uma pessoa, um ser capaz de produzir, interferir na realidade e ocupar espaços, nada lhe limita, entendeu? Certo. Nada lhe limita. Então, essa visão de que escritor é um cara da elite, é isso que faz com que as pessoas desistam da escrita, desistam da literatura, né? Então, quando eu comecei a ter essa relação com a Academia Amazonense por meio do Chá do Armando, eu hesitei bastante. Hesitei bastante porque eu não queria me envolver, porque eu não queria fazer parte disso aí, né? Essa galera é da elite. Depois eu repensei o meu posicionamento. Eu comecei a frequentar o Chá do Armando e conheci pessoas maravilhosas, como o Agnaldo Figueiredo, que inclusive é o padrinho do meu filho mais novo, né? É meu amigo, é meu irmão. Então, existem exceções nesses espaços de pessoas que realmente têm uma visão mais humana. Zé Maria Pinto, por exemplo, que olha para... né? No entanto, tem outras pessoas que pensam que literatura é só para essa galera mesmo, né? Que tem que estar bem vestidinho, que tem que estar com gravata, paletó e tal. Do contrário, tomando uísque, do contrário, não é poeta, não é escritor. Mas eu fui lá, frequentei, fiz parte, dei a minha palavra, e aí aos poucos as pessoas foram dando ouvido, escutando uma poesia diferente, uma poesia que dialoga com outros poetas que já passaram por Manaus, como Arthur Ingrácio, né? Que traz essa verve mais suburbana, e perceberam que o Roy Jefferson, esse é o Roy Jefferson. O Roy Jefferson merece estar aqui. Né? E aí eu acabei sendo convidado para participar da revista número 36, salvo engano, da Academia Amazonense de Letras, com um texto, com um poema. Então é isso, eu tirei, eu vi essa experiência de participação como uma oportunidade de levar essa fala da periferia para um outro lugar. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, que a gente precisa estar nesses espaços, a gente precisa ocupar, claro, né? A gente precisa dar o nosso posicionamento e levar a nossa letra, a nossa voz da periferia. Que bom que está mudando essa conduta da academia, porque até então era fechada, era uma hermética demais, né? E agora se percebe esse diálogo que está havendo, né, da academia com a rua mesmo, com a escrita da rua, com essa realidade mesmo, com esse outro olhar. Tanto é que o Zé Maria, ele organizou um evento, Zé Maria Pinto organizou um evento chamado Da Praça à Academia, que eu fui convidado para ler os poemas, né? Eu vi as pessoas se torcendo na cadeira quando eu comecei a ler, né? Eu estava presente lá, me lembro disso. Cruzava a perna para cá, cruzava para lá. Mas é isso mesmo, incomoda. A nossa visão do mundo incomoda. Porque é uma visão mais crua da realidade. A gente não vai ficar falando, pô, eu moro num bairro que era cheio de igarapés, eu tomei banho em todos os igarapés daqui. Aí eu vou escrever sobre igarapé, pô, os igarapés viraram todos esgoto. Manaus é um esgoto a céu aberto. Essa é a grande realidade. Uma cidade entrecortada por igarapés que viraram um esgoto e a céu aberto. Então, essa fala incomoda. Falar do tráfico incomoda na poesia. Essas pessoas não conseguem entender a poesia como um espaço de combate, de conflito, né? E de crítica. A maioria das pessoas não consegue entender isso. Perfeito. Mas aí a gente leva a palavra nesse sentido, né? Legal, Mesmo que incomode. Tá aqui o livro, né, Jefferson, da Academia Amazonense de Letras, que você fez parte da antologia, né? Acho que isso é muito importante também. E tem um outro aqui, Jefferson, que também é uma antologia chamada 7 Dias Cortando as Pontas dos Dedos, que você foi um idealizador desse projeto aqui, né? Me fala um pouco desse trabalho, porque eu acho que tem alguma coisa de cunho político aqui. E por falar nisso, como é que tu vê, Jefferson, esse atual panorama que nós estamos vivendo no Brasil, hein? Qual é a tua posição enquanto pensador, enquanto escritor, poeta, né? Gostaria de saber. É um desastre total, né? Que a gente está vendo aí um retrocesso que os mais pseudo-intelectuais
não acreditariam que aconteceria, mas a gente já previa isso. Só que não aceitaram, né? Em 2018, às vésperas do segundo turno das eleições, o cenário já era preocupante. E eu via vários artistas se mobilizando da música, né, de várias linhas da arte. E eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa do campo da literatura, que até aquele momento ainda não havia percebido nenhum tipo de iniciativa, né? Aí eu procurei o poeta Dom Alencar e convidei ele a fazer parte de uma ideia que eu já havia pensado há alguns meses, que era a antologia 7 Dias Cortando as Pontas dos Dedos. Na época era um manifesto contra o fascismo, né? Então a gente reuniu autores de diversos estados do país para tratar única e exclusivamente do avanço do fascismo no Brasil. Isso já era visível naquela época, era visível. Então a gente nós abordamos os autores na época e nós os desafiamos a, em 7 dias, escreverem um texto a respeito do tema que a gente estava propondo, sobre o avanço do fascismo. Em 7 dias nós íamos editar isso, corrigir e jogar para o público. Então, um dia antes do segundo turno, isso veio ao público, a primeira edição dessa antologia. E foi muito bem recebida pelos leitores, porque, na real, é uma antologia antibolsonarista mesmo. Sem meias palavras, entendeu? Sem meias palavras. O ideal era esse, era confrontar o bolsonarismo, sem medo, entendeu? Porque essa galera vai pra cima da gente, que é oposição ao governo, com ódio, armado, são violentos, são mentirosos, espalham fake news, atacam. Então a ideia era a gente expor uma literatura combativa, né? Era isso, sem passar a mão, não era para passar a mão. Então a antologia veio com essa função e até a terceira edição, que foi edição do caos, exerceu o seu papel, né? Então a minha visão é bem clara sobre isso. O país está um caos, a gente está vendo aí na pandemia o que aconteceu, e para piorar o cenário político, que ainda se tornou ainda mais corrupto, desviando dinheiro que seria destinado para a saúde, para outros fins, né? E é um desastre total, né? É um desastre total. Principalmente para as artes, né, Jefferson? Para a arte, principalmente, e para a educação. Para educação. Eu sou professor também, né? Então, o corte, a gente teve aí desvio do dinheiro do Fundeb para um presidente que fala mal das ONGs, que as ONGs são um câncer, né? E desviou aí 7,5 milhões para a ONG da mulher dele. Então, o que na verdade nós temos é um cenário onde o político só tenta beneficiar os deles. Enquanto for isso, está tudo legal. Para os outros, para a periferia, para os negros, para os LGBTs, para os trans, nada pode. Só para os evangélicos, né, e para a família dele. Então esse é o cenário que nós temos. Então acho que o artista deve se posicionar mesmo. Não, eu não acredito em poeta, poeta que diz que eu não me envolvo com política, não me convence. Certo. Não me convence, né? Porque esse discurso de, eu sou poeta, então a poesia para mim fala do belo, do amor e não fala de política. Esse poeta esconde alguma coisa de podre aí, entendeu? Esconde alguma coisa de podre. Então poeta que não se posiciona, para mim não me convence, né? Poeta que prefere ficar ali nas entrelinhas, esconde alguma coisa de podre. Essa é a real, né? Então poeta tem que se posicionar sim. Arte é política sim, é combate sim, sempre foi. E dos dois lados, porque a gente conhece inúmeros artistas que se posicionaram do lado da extrema direita, né? Na literatura tivemos inúmeros exemplos. É uma pena, né? É uma pena, lamentável, né? Isso. E eu acho que a gente está no momento, Márcia, que não dá mais para você ficar no meio termo, não. Ou você luta para isso que nós estamos vendo, ou então você vai ser devorado, ou no mínimo você é um X9, um cagueta, que é capaz de entregar o seu amigo poeta para censura, para a polícia, para a tortura. Essa é a realidade. Jefferson, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse contexto social, você desenvolve um trabalho muito interessante aqui no Monte das Oliveiras, né? Junto com a comunidade. Fala um pouquinho pra gente, pro programa Literatura da Gente, esse programa que você
você vem desenvolvendo aqui junto à comunidade, né? Então, eu de 2011 até 2015 eu fui diretor-geral de uma produtora que eu e alguns amigos da faculdade, Denis Amaral, Karine Pantoja, minha companheira Cássia, nós organizamos alguns eventos, né? Vários eventos. Depois essa equipe se ampliou, veio o Adriano Simões, David Sena, Jessiqueira, então era uma equipe bem ampla, né? É grande, e a gente executava várias atividades. Só que em 2015 eu perdi um irmão por causa do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Meu irmão foi assassinado em 2015. E aí a minha família foi destroçada, né? Foi completamente destroçada. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer com os nossos. O tráfico tem dessas coisas. A gente vai, enquanto está na casa do vizinho, tá legal, e a gente acha que nunca vai nos atingir. Então, em 2015 eu tive que repensar o nosso trabalho. Eu voltei os meus olhos para o Monte das Oliveiras. Eu vesti a camisa do Monte das Oliveiras. Não, o Monte das Oliveiras é o meu campo de atuação a partir de agora. Entendeu? E aí a gente, de 2015 para cá, vem desenvolvendo alguns trabalhos. Só que no ano passado a gente pensou, junto com outros comunitários, o projeto Sou do Monte. E agora, durante a pandemia, esse projeto ele se ampliou graças a uma rede de pessoas que atuam em outros bairros, coordenado pela Fundação Amazônia Sustentável. O projeto Coletivo Sou do Monte ele realmente se estabeleceu. Então hoje nós temos um coletivo com 19 comunitários, voluntários que atuam no projeto. Nós já distribuímos durante a pandemia quase 500 cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade, né? A gente conseguiu gerar renda por meio de produção de máscaras, de proteção para as pessoas que trabalhavam no cemitério e a população em geral. Doamos também aqui dentro do bairro. E a gente conseguiu, aí, graças a uma parceria com a Clabin, Inova e a Embaixada da França, um recurso para construir um galpão que vai ser um espaço multiuso para a gente desenvolver ações voltadas para a juventude, para a geração de renda, para as mães e para um grupo que a gente quer criar, que é o Grupo de Amparo às Mães que perderam filhos para a criminalidade, para o crime, para a violência, né? Então é um projeto que para mim hoje é o meu motivo de existir, né? É o legado que eu quero criar, que eu quero deixar. Eu entendo isso, a gente tem que deixar alguma coisa, Márcio. Do contrário, a nossa passagem por esse mundo não valeu de nada. Se a nossa escrita tem um significado, a gente vai escrever para deixar esse significado. Se a nossa música, os nossos filmes, como o do Jimmy, como o Jimmy produz, né? E tantos outros aqui da cidade, a gente tem que deixar esse legado. A gente teve um filme que recentemente foi aclamado aí no Festival de Gramado. Uma das atrizes, Isabela Catão, é aqui do Monte das Oliveiras. Né? O Monte das Oliveiras configurou como um dos bairros mais violentos em 2010, onde mais jovens eram assassinados. Então, não tem só isso aqui no Monte das Oliveiras. Tem muitas outras coisas e coisas maravilhosas. Então é isso que esse projeto, o Sou do Monte, quer levar o conhecimento dos moradores do Monte das Oliveiras e para os bairros do entorno, né? Como do Nova Cidade, que sempre pensou, os moradores de lá, por serem funcionários públicos, sempre acharam que o Monte das Oliveiras era um bairro de galeroso, de traficantes, só isso. Então o projeto é para dar esse outro sentido, para as pessoas repensarem o Monte das Oliveiras. Legal, Rogerson, parabéns pelo teu trabalho, viu, aqui no bairro, no Monte das Oliveiras. É um trabalho revolucionário, de profunda mudança social, fique certo disso. Rogerson, vamos encerrar a tua participação com um poeminha? Vamos ler esse aqui da Academia Amazonense. Tá, né? bom, vai. Olha aí. É legal, ele é um poema legal. Regionalista, né? Vamos lá. Não tem título, a maioria dos meus textos não tem título, né? Aí começa aqui ao lado da Poliana Furtado, isso é muito importante ressaltar. Será a nossa próxima entrevistada. Olha aí, que coincidência, né? Ou não, né? Vamos lá. Me impressiona a calma daquele homem pescando no lago, enquanto a Coreia do Norte se prepara para disparar mais um míssil de longo alcance em direção ao Zewa. Me impressiona que os planos e estratégias de ataque e defesa do mundo moderno não interfiram na precisão do anzol usado pelo pescador. A insônia dos movimentos, a algazarra das mobilizações, a volta da Ku Klux Klan às praças, os helicópteros carregados de cocaína, os assassinatos em série nas grandes capitais,
Nada contamina a calma e precisão dos ajustes necessários para que o pescador retorne para casa com seu peixe. Só importa o vento, o nível das águas e o banzeiro. Ele voltará para casa, almoçará com a família, vai dar um cochilo e à noite vai transar com a patroa enquanto o relógio ainda apontar 20 horas. As tábuas da casa rangendo. Me impressiona o poema que ainda fala de tesão, das nossas pequenas vitórias diárias, das nossas bebedeiras secretas. Meu poema hoje não quer saber de nenhuma luta, a não ser da palavra que tenta não desaparecer nesses dias turbulentos. Muito bem, parabéns, Rogefson. Muito obrigada pela sua participação. Posso dar um abraço? Opa, sabe que ele admira muito, né? Obrigado. Ele admira muito. Você é uma Então, guerreira. nós ficamos por aqui, gente. O Literatura da Gente fica por aqui com essa entrevista maravilhosa com o Rogefson Moraes. Sempre aos domingos você tem encontro com a Márcia Antonelli no Literatura da Gente a partir das 10 horas. Entre lá no nosso canal no YouTube, comentem, se inscrevam, comentem, deem um like. São vocês que fazem a audiência do programa. Um beijo a todos vocês.